O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, nós vamos abordar a questão da análise de riscos imobiliária. Por quê? Tem uma lei nova, né, de março... Estão ouvindo bem, gente? Sim, agora que se aproximou mais. Ficou melhor, né? Então, tem uma lei nova de março de 2024 que fala do princípio da concentração dos atos na matrícula do imóvel. Então, foi uma lei sancionada pelo presidente Lula. E, se nós formos ler apenas essa lei, dá a entender que, se verificarmos apenas a matrícula do imóvel e na matrícula do imóvel não estiver constando nenhuma penhora, nenhuma indisponibilidade sobre o imóvel, está tudo bem. Né? Significa que a pessoa que está adquirindo aquele imóvel está adquirindo de boa fé, enfim. Mas será? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é relativa a essa lei. Se realmente as partes que estão transacionando um imóvel podem dispensar certidões e podem se ater apenas à matrícula do imóvel. E depois nós vamos falar de outras questões, né? Porque a análise imobiliária, a análise de riscos imobiliária, né, a due diligence, ela vai além da análise de certidões. Então, nós vamos falar aqui de algumas situações que ocorrem no dia a dia de vocês. Tenho certeza que vocês vão falar, nossa, isso aqui já aconteceu comigo, não sei o quê. E a gente vai trazer alguns exemplos aqui de algumas questões que são importantes, né, numa análise de riscos, além da verificação das certidões das partes. Tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo é ligar um negócio aqui. Então, vamos lá. Então, né, a gente começa aqui falando do cuidado de analisar toda a documentação, qual a importância disso. Nós sabemos que a boa-fé ela é objetiva, ou seja, ela precisa ser comprovada, né? Eu não posso alegar, mas eu analisei a documentação, tá? Mas como é que você comprova que você tomou esse cuidado, que você fez toda uma análise? A boa-fé, gente, ela é objetiva, significa dizer que ela precisa ser provada, que a boa-fé de quem adquiriu o imóvel precisa ser comprovada. Daí, toda a preocupação, né, com a análise aprofundada da documentação quando estamos diante de uma transação imobiliária. E aí, como eu disse, nós vamos começar falando dessa lei aqui, que está gerando polêmica, está gerando bastante discussão. Todo mundo aqui já conhecia essa lei, já tinha visto, enfim. Tem que tomar um certo cuidado. Os operadores do direito, e eu apenas acompanho, apenas acompanho o entendimento dos doutrinadores, dos operadores de direito, eles entendem que é arriscado, pelo menos nesse primeiro momento, ficarmos apenas com a matrícula do imóvel e não termos cuidado em tirar as certidões das partes, né? Não só das partes, mas é claro, por exemplo, se o imóvel estiver dentro de um condomínio, também verificar as certidões do condomínio, porque o condomínio pode ter, por exemplo, processos trabalhistas. Eu fui fazer uma palestra em Campinas e comentaram comigo que tem um condomínio famoso lá em Campinas que deve R$800 mil de conta de consumo. É loucura isso. E eu fiquei abismada quando eu ouvi. Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo e verificar também o condomínio, se a pessoa que está transacionando é uma pessoa jurídica, verificar também as certidões dos sócios, né, já que os sócios podem responder por dívidas da pessoa jurídica. E, mesmo que quem estiver transacionando seja uma pessoa física, nós precisamos verificar se essa pessoa tem ou teve uma empresa no nome dela também. Por quê? Porque o sócio pode responder por dívidas da empresa, né? Pode ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica e, de repente, o sócio de uma empresa pode estar respondendo aí um processo de valor alto, uma execução fiscal, enfim. Mas a empresa já foi baixada, né? Por exemplo, o comprador do imóvel, aliás,
o vendedor do imóvel tinha uma empresa, mas ela já foi baixada, já faz uns anos já que ela foi baixada, mas ainda assim é preciso verificar, porque empresa baixada não significa que é empresa sem débito, mesmo porque quando você baixa, né, quando você dá baixa na empresa na Receita Federal, o débito passa automaticamente para o CPF dos sócios. Então, às vezes eu me deparo com isso, né? Ah, mas essa empresa aqui já está encerrada. Vamos tomar os cuidados necessários e levantar tudo direitinho, porque pode aparecer surpresa por aí, né? E a gente sabe também que o nosso Poder Judiciário é um pouco moroso, né? E às vezes tem processo que está demorando anos aí. Então é sempre bom a gente verificar. Bom, então, vamos focar nessa questão aqui da lei, né? Recentemente entrou em vigor a Lei 14.825 de 2024, acrescendo o inciso 5º ao artigo 54 da Lei 13.097/2015. Então, essa lei, na verdade, alterou o artigo 54 de uma lei de 2015. E o que fala, né, essa alteração? Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações: averbação, mediante decisão judicial, de qualquer tipo de constrição judicial incidente sobre o imóvel ou sobre o patrimônio do titular do imóvel, inclusive a proveniente de ação de improbidade administrativa ou a oriunda de hipoteca judiciária. Bom, vamos traduzir aqui. Basicamente, a lei fala, tirou a matrícula do imóvel, não está constando nenhuma penhora, nenhuma indisponibilidade, nenhuma averbação sobre um processo judicial, está tranquilo. Será? Então, vamos lá. Essa nova disposição encontra-se em vigor desde a sua publicação, que ocorreu no dia 21 de março de 2024. Então, é bem novinha ainda, né? Com a alteração promovida por essa lei, enfatiza-se o princípio da concentração dos fatos na matrícula do imóvel. Todo mundo aqui já ouviu falar desse princípio da concentração dos atos? Significa o seguinte: a matrícula do imóvel, ela tem que seguir uma ordem cronológica de tudo que vai acontecendo, né? Então, a pessoa casou, divorciou, vendeu, transferiu, doou, alterou o nome de rua, não sei o quê, tudo vai constando lá na matrícula do imóvel. Tudo que acontece com o imóvel, em regra, tem que estar constando lá na matrícula do imóvel. E aí vem essa lei e fala, se não está constando uma determinação judicial, de uma penhora, uma indisponibilidade, então, o que vale é o que está na matrícula. Basicamente, a lei fala isso. O que vale é o que está na matrícula. Se na matrícula não consta nenhuma informação, né, de alguma restrição judicial, uma indisponibilidade, enfim, sobre o imóvel, as partes estariam garantidas. Só que os operadores de direito, né, que têm estudado essa lei, eles entendem que essa lei não pode ser analisada de forma isolada. Então, lógico, tem a lei? Tem. A lei tem validade? Tem eficácia? Tem. Porém, nós temos outras leis que precisam ser analisadas junto com essa lei aqui. Então, nós temos o Código de Processo Civil, temos o Código Civil, enfim, né, temos outras questões que precisam ser analisadas. A gente não pode analisar, pelo menos esse é o entendimento atual, a gente não pode analisar a lei pura e simplesmente e seguir com a vida, né? Então tudo bem, não vou tirar a certidão de ninguém, já verifiquei aqui a matrícula do imóvel, está tudo certo, então não vou tirar a certidão de mais ninguém. Quem, né, atua na área imobiliária está achando isso temerário. E nós vamos explicar o porquê. Jurisprudência ainda não tem, porque é muito novo, né? Então, ainda não temos uma decisão dos tribunais se tirei só a matrícula do imóvel, não estava constando nada, e depois apareceu uma penhora, como é que fica essa situação? Não temos ainda uma jurisprudência. Por esse motivo, é que entendemos que a cautela tem que ser até um pouco maior, né? Porque se o tribunal ainda não falou, não, a lei vale absoluta, então vamos continuar tomando as cautelas aí. Então, vamos lá. Opa!
A leitura isolada da lei pode induzir o intérprete ao entendimento de que, não realizada a averbação em registro público, não haverá como se opor à alienação ou oneração de bem penhorado. Contudo, a alienação de bem penhorado, ainda que não tenha havido averbação de tal ato constritivo, não pode ser admitida se demonstrada a ciência da fraude do terceiro adquirente. Então, vamos lá. Eu estou comprando um imóvel. Aí eu tiro a matrícula do imóvel, não está constando nada lá. Tiro as certidões. Aí eu vejo que o vendedor tem um processo, vamos supor, um processo civil, e já tem uma determinação de penhora. Só que a penhora não está constando ainda na matrícula do imóvel. Aí eu falo assim, não está constando na matrícula do imóvel, estou interessada nesse imóvel aqui, tem a lei, vou fazer o negócio mesmo assim. Mas eu tinha ciência desse processo. Eu tive ciência. E as partes elas têm meios de obter essas informações, né? Então, se ficar comprovado que o terceiro que está comprando tinha ciência, a alienação pode sim ser questionada. A alienação pode sim ser até mesmo anulada, tá? Lembrando sempre que a boa-fé é objetiva. O que significa dizer? Que precisa ser provada, né? Que precisa demonstrar realmente que o terceiro tomou todos os cuidados ao fazer aquela transação ali. O artigo 1º daquela lei de 2015, porque a gente viu que essa lei de 2024 alterou o artigo 54 da lei de 2015, né? Então, o parágrafo 1º do artigo 54 da lei de 2015 ressalva textualmente que fica protegido quanto a situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de imóveis apenas o terceiro de boa-fé. Falando aqui de novo da questão da boa-fé do terceiro adquirente. Assim, atos praticados entre executado e terceiro de má-fé não são amparados pela lei processual ou pela disciplina prevista no artigo 54 da lei de 2015, mesmo após a reforma dessa lei recente de 2024. Vocês percebem que isso daqui é bem complexo? Porque a própria lei fala, olha, o terceiro de má-fé não vai se enquadrar nessa situação aqui. E a gente sabe que a boa-fé tem que ser provada. Então, é muito delicada a situação do adquirente, né, da pessoa que está adquirindo um imóvel, dizer que ele era um terceiro de boa-fé, depois ele vai ter que comprovar isso, e aí, no meu entender, na minha humilde opinião, ele comprova como? Mostrando que ele foi diligente, né? Mostrando que ele tomou todos os cuidados necessários. Então, ele vai ter que demonstrar, sim, na minha opinião, e na opinião, né, dos operadores de direito, que ele tomou os cuidados necessários, que ele tirou, sim, as certidões necessárias. Porque, senão, como que ele vai provar a boa-fé? Fala, não, tinha lei, eu tirei a matrícula, na matrícula não constou nada, está comprovada a minha boa-fé? É bem temerária, né, uma situação assim. Vocês estão acompanhando o raciocínio, gente? Ok. Por que criaram essa lei? Então, é a pergunta que vale 1 milhão, né? Qual que é o seu nome? Luiz, a pergunta de 1 milhão essa. Toda vez me perguntam isso. Eu acho, sinceramente, que é assim, o presidente ele está querendo fazer com que a parte imobiliária aqui no nosso país cresça, né? Está tendo vários projetos aí envolvendo a Minha Casa Minha Vida, né? Então, eu acho que a intenção foi facilitar. Não estou falando de política aqui não, hein, gente? Eu acho que a intenção foi facilitar, mas, né? Aí gostei, hein? Aí até vou ser a favor do presidente. Então, vamos lá. A alienação de bem penhorado sujeito à averbação, ainda que esta não tenha sido realizada, é ato a atentar à dignidade da justiça. O que isso aqui quer dizer? Tem já uma determinação judicial. Vamos penhorar o bem imóvel da rua tal, número tal, não sei o quê. Já tem uma determinação judicial. Essa determinação judicial ainda não foi averbada na matrícula do imóvel.
Mas o processo já está, né, nessa fase aí. Daqui a pouco o imóvel vai para leilão, inclusive. E aí? Vejam bem, cuidado, porque existe já uma determinação judicial. Essa determinação judicial não está constando na matrícula do imóvel, mas ela existe e a parte tinha como diligenciar e ver essa questão. Então, entende-se que, mesmo que não esteja averbado na matrícula do imóvel, sim, se o imóvel vier, né, a ser alienado, mesmo com uma determinação judicial, pode sim ser considerado ato atentório à dignidade da justiça. Demonstrada a ciência de terceiro quanto à penhora, deverá o juiz declarar a ineficácia do ato de alienação. Foi o que a gente já comentou aqui, né? A jurisprudência continua com o entendimento de que a falta de averbação da pendência de processo ou da existência de hipoteca judiciária ou de constrição judicial sobre bem no registro de imóveis não impede que o exequente comprove a má-fé do terceiro que tenha adquirido a propriedade ou qualquer outro direito real sobre bem. Não é uma jurisprudência específica sobre essa lei aqui. Assim, uma jurisprudência específica desta lei de março de 2024 ainda não tem. Porém, o entendimento da nossa jurisprudência, dos nossos tribunais, é que eu estou fazendo um negócio com o Luiz. Vou pegar você para Cristo hoje, Luiz. Toda palestra eu escolho alguém. Então, eu e o Luiz estamos negociando um imóvel. E uma outra pessoa é credora. Esse credor, que é o exequente, né, que está executando esse crédito, esse exequente pode, sim, comprovar a má-fé do Luiz, por exemplo, que estava comprando o meu imóvel. Vocês conseguem entender? Então, como que ele comprova isso? Sei lá, né? Existem tantas maneiras. Todo mundo sabe que eu, por exemplo, tinha um comércio, o meu comércio faliu. Então, poxa, não era possível fazer uma varredura, né? Tomar um cuidado maior? Todo mundo sabe que eu estou devendo no mercado, todo mundo sabe que eu estou desfazendo dos meus bens porque eu estou precisando liquidar as minhas dívidas. Então, assim, às vezes existe já uma situação que é de conhecimento geral, né? de algumas pessoas, mas mesmo que não exista essa situação, mesmo que eu esteja vindo, por exemplo, eu era de Minas Gerais, estou vindo morar aqui em São Paulo, preciso comprar um imóvel, vou morar aqui com a minha família, fui transferida de local, de emprego, um exemplo só. Não sei nada, né, sobre a outra pessoa, nunca ouvi falar nada sobre ela, não sei se ela tinha um comércio, esse comércio faliu, não sei de nada. Mas eu tenho como diligenciar e saber se aquela pessoa tem processos ou não. Aí entra aquela questão da boa-fé, que é objetiva. Sem contar que se o imóvel vale 1 milhão, eu vou comprar ele por 100 mil. Então, já pensou? Exatamente. Como é que você prova, né? Não, eu comprei por esse preço baixo porque ele estava precisando muito do dinheiro, né? Não dá. Gente, então, assim, o que eu fiz aqui? Não, a falta pula. Não. Aqui a gente foi, né? Aqui também a gente eu estou indo para frente ou para trás, gente? Espera aí, eu estou indo para trás. Não, estou indo para trás. Então, é isso mesmo. Ó, não, que aí a falta de registro já vai ser um outro item. Então, essa questão dessa lei de março de 2024 ficou assim transparente para vocês? A importância de nós continuarmos diligenciando e tomando os cuidados necessários quando estivermos diante de uma transação imobiliária? Ficou claro para todo mundo? A lei existe? Existe. O cartório hoje não exige nada de certidão, né? O cartório... É que tem uma lei também que o cartório pode dispensar algumas certidões. Algumas. Mas, assim, as certidões principais, que é certidão de processo trabalhista, certidão da Receita Federal, certidão de processos cíveis, isso o cartório continua exigindo. Mas ele exige que faz uma avaliação ou ele exige e arquiva e deixa o cartório? Olha, o cartório... É isso mesmo. Tanto é que tem cartório que fala que as partes dispensaram a apresentação de certidões, né?
Mas aí, veja bem, o cartório não assume a responsabilidade, né? Ele coloca assim, as partes dispensaram a apresentação das certidões. Então, o correto, eu sempre oriento, que façam constar, sim, a identificação das certidões na própria escritura. Mas, se quiser constar que as partes dispensaram, você pode fazer isso. Só o que você precisa fazer? Você precisa ter um relatório de análise de riscos. Então, nesse relatório, você vai relacionar lá todas as certidões, vai constar, teve pendência, não teve pendência, se teve pendência, o porquê que aquela pendência não gera impacto naquela transação imobiliária, ou se gera impacto, você tem que deixar claro, e se as partes ainda assim assumirem o risco, mas aí você vai ter feito o seu trabalho, né? Quando eu faço uma análise de riscos e consta lá, por exemplo, uma pendência judicial, eu verifico, né, do que se trata essa pendência judicial, e deixo bem claro para as partes. Olha, tem impacto ou pode ser que lá na frente venha a ter um impacto e deixo claro o porquê que pode existir um impacto lá na frente. Então, se ainda assim a parte optar por fazer a transação, aí ela que está assumindo o risco. Eu alertei sobre o risco. E, é claro, eu pego, né, um recibo de que eu entreguei, essa análise de riscos, né, esse relatório de análise de riscos, enfim. Porque depois, né, o advogado e o corretor é sempre culpado. Eu já tive caso de pegar, que é comum pegar com pendência do vendedor. E às vezes é um vendedor que tem um problema, que está brigando porque ele acha que é de direito dele pagar aquele débito, e na escritura ele colocar uma matrícula de um outro imóvel como garantia da... Então, porque o que acontece? Às vezes acontece, gente. Por exemplo, execução fiscal. Você pega uma pessoa que tem uma empresa... É provável que essa empresa vai ter algum débito fiscal, né? Aí você pede para comprovar. Tem patrimônio? Tem. Então, assim, se tem patrimônio, a pessoa está resguardando patrimônio para saldar aquela dívida. Então, o que eu faço? Quando é assim, eu peço para a pessoa comprovar. Me apresenta o balanço patrimonial da empresa, me apresenta que você tem outros bens no seu nome, enfim. E aí eu até relaciono isso no contrato. Aconteceu de um cliente que estava comprando um imóvel em Santa Catarina, estava comprando direto da construtora. Obrigada, eu aceito. Estava comprando direto da construtora. Gente, construtora... né, não é incomum a construtora... não é incomum, né, a construtora ter execução fiscal. E ela tinha execução fiscal. No caso no corpo da escritura, normalmente, no final, já vem constando que tem no caso da indisponibilidade. Isso não é o suficiente? Então, se tiver constando indisponibilidade, acendeu uma luz vermelha. Não, mas no caso, na hora que você emite Que consta que não consta... Então, entra nisso tudo que a gente falou aqui. Pode, na matrícula do imóvel, não estar constando nada. Mas será... pode ser que já tenha um processo judicial adiantado, pode ser que tenha um processo judicial até mesmo já com determinação de penhora sobre o imóvel. Isso, exatamente. Então, entra nisso tudo que a gente falou aqui agora, de não assumir o risco e se ater somente à matrícula do imóvel. Pelo menos ainda, neste momento, entendemos que isso ainda é temerário. Sim. O que acontece? A gente está falando mais especificamente de um caso que já foi julgado, que já está na fase de cumprimento de sentença, né? Agora, sim, de qualquer forma, cabe às partes terem um olhar mais aprofundado e mais atento. Então, tem um processo, você está, sei lá, transacionando um imóvel de R$500 mil e você tem um processo de valor muito próximo a R$500 mil ou até mesmo superior a R$500 mil. Né? Se a pessoa não tiver outros bens, esse imóvel
poderá ser penhorado. Então, você tem que alertar a parte, falar, olha, só que assim, o processo acabou de ser distribuído, ainda vai ser discutido, né? Agora, quando já tem uma sentença, mas a parte pode recorrer, essa sentença pode ser reformada. No entanto, já acendeu a luzinha vermelha. Aí você tem que explicar para o juiz que, olha, tem um processo aqui de valor alto e tudo. E aí a análise é muito superior a isso, sabe? Por exemplo, é bem de família. Vamos supor que você está comprando um imóvel que é considerado bem de família. Dependendo do tipo de processo, aquele imóvel não poderia ser penhorado. Né? Em regra, o bem de família é impenhorável. É claro que tem as exceções da própria lei. Né? Então, dívida de IPTU, dívida de condomínio, processo trabalhista de empregado doméstico, quando a pessoa é fiadora, aí e em outras situações que a lei prevê, o imóvel pode ser penhorado. Então, às vezes, você está diante de um processo de valor muito alto, mas você sabe que lá na frente, ainda que tenha uma determinação judicial de penhora, você vai poder alegar, por exemplo, a questão do bem de família. Então, a análise processual, quando nós estamos diante de um processo judicial, a análise vai além, sabe? Não é só verificar tem processo, não tem processo, qual o valor envolvido. Você tem que entender a chance de êxito daquele processo e se a parte tem outro patrimônio ou não. E se mesmo que tenha só aquele patrimônio, se aquele patrimônio poderá ser penhorado ou não. Então, assim, é difícil eu te responder de bate-pronto isso. Né? Por isso que, muitas vezes, precisa acionar o advogado, né, um advogado, para o advogado ajudar a fazer essa análise processual para verificar exatamente se aquele processo pode gerar um impacto ou não naquela transação. Agora, também, nós nos deparamos, muitas vezes, com departamentos jurídicos que barram tudo, né? Aí constou lá, por exemplo, uma execução fiscal de R$1.000. Ai, tem uma execução fiscal, essa transação aqui não pode ocorrer. Calma, gente, não é bem assim também. Qual o risco envolvido, né? Qual o valor da transação? Qual o valor do processo envolvido? Vamos supor, às vezes, mesmo que aquele processo gere impacto, às vezes você consegue fazer um acordo naquele processo. Então, por exemplo, tem um processo trabalhista, de empregado doméstico, que o bem poderia ser... Não está ótimo aqui. Que o bem poderia ser penhorado, por exemplo. Vamos supor que o processo é de 30 mil. Poxa, você pega um sinal, o que a gente orienta? Pega um sinal, com esse sinal você vai lá, faz um acordo no processo, livra o imóvel daquele risco e segue com a transação. Entendeu? Então, assim, tem que verificar caso a caso, e tem que verificar como é possível solucionar. Às vezes, você faz um acordo em um processo, em uma execução fiscal, faz um acordo com o tributo, que já está inscrito na dívida ativa, por exemplo. O tributo não está sendo executado, mas está inscrito na dívida ativa, por exemplo. E, poxa, você viu ali que aquilo lá pode ser um problema. Às vezes, você vai lá e já faz um acordo, né, com o próprio valor da transação ali imobiliária. Às vezes, um sinal que você negocia com o comprador, você resolve a situação. Conseguiram entender, gente? Então, assim, tem que ter uma cautela? Tem. Mas também a gente tem que ter bom senso, né? Eu vejo muita gente reclamar de jurídico que barra tudo. Ah, nossa, o jurídico constou lá um processo, não pode mais andar com essa negociação. Talvez sim, talvez não. Aí a gente tem que analisar com cautela mesmo. E mesmo que conste, o que acontece também, gente? Às vezes consta algum problema na matrícula do imóvel, mas é um problema que já foi solucionado e não foi baixado. Então, pode ser que existia, sim, uma penhora, mas a parte já fez um acordo, por exemplo, e não foi pedido baixa, né, na penhora lá na matrícula do imóvel. Pode ser que tinha um financiamento imobiliário que já foi quitado e não foi dado baixa. Então, não é porque consta na matrícula do imóvel que a gente também não vai verificar se aquela informação que está constando lá está ok ou não. Vou dar um exemplo. Eu fiz um contrato de compra e venda agora, semana passada, estava constando uma indisponibilidade de um processo trabalhista. Quando eu peguei a matrícula, eu falei, opa, tem uma indisponibilidade. Quando eu fui ver,
O processo trabalhista está arquivado, porque foi pago. O que acontece? Foi pago e ninguém pediu para os juízes pedir ofício lá para o cartório de registro de imóvel para dar baixa naquela indisponibilidade. É erro das partes. Na verdade, não é da vara, né? Na verdade, é dos advogados que não exatamente. Hoje é tudo online, para penhorar hoje Exatamente. Exatamente. Né? Só que aí o que acontece? Não foi pedido. Não é nem por mal, sabe? Foi lá, fez o acordo. Às vezes né? Não é por mal, porque nós também somos seres humanos, né? Não é por mal. Essa lei desse ano aí, eu sou de Limeira, a gente tem um grupo lá nós temos uma associação nossa lá de corretores, e a gente, toda semana nós temos nossas reuniões. E o pessoal, no começo, começou a falar sobre ela. E a gente entrou num consenso lá de que a gente não tem que entrar nesse mérito dessa lei, porque amanhã, como a doutora colocou aí, deu problema, o cliente vai vir no corretor ou no advogado. Exatamente. Exatamente. E a gente vai ter que responder, mas tem essa lei, tá? Mas não poderia ter tido a precaução? Exatamente. Por isso que eu fiz questão de trazer, né, para que vocês tenham a visão da implicação que isso pode gerar para as partes, para o corretor, para o advogado, porque aí o corretor responde, né, civilmente, criminalmente. Então, é bom sempre a gente continuar com as cautelas necessárias. Inclusive, teve uma declaração do próprio presidente do Cresce que é para continuar cobrando. Gente, na minha opinião, está super certo. Está super certo. Só que aí você pode se deparar com uma pessoa que porque quer fazer aquela transação imobiliária, aí ela chega para você e fala, mas aqui, ó, tem a lei. Você está me exigindo coisa que você não poderia exigir. Aí você tem que ter argumentos de falar, olha, a gente está protegendo, inclusive, você. Mas os clientes entendem isso. E assim, informação não é demais. Sempre que a gente apresenta certidões para ele e vê que está tudo bonitinho, isso é só... Exatamente. É que, assim, na prática, a teoria é outra, né? A gente vê, às vezes, algumas situações aí, a gente vê pessoas que estão querendo usar outras como laranja, a gente vê cada situação por aí. E a nossa profissão, pode ver aqui, ó, a maioria, quantas pessoas tem na nossa região? E poucos quer aprender, quer ser proativo de saber as coisas. E os espertinhos quer dar... Não, tanto é que, assim, eu vejo corretor, por isso que eu parabenizo, de fato, todos vocês que estão aqui, né, sempre buscando cada vez mais conhecimento. Eu vejo corretor, por exemplo, que não pede certidão criminal. Ah, certidão criminal não precisa. Ah, certidão da empresa... Mano, mas uma vez um corretor falou assim para mim, mas o cliente não me avisou que tinha empresa. Gente, mas... Você verificou? Né? Quer dizer, o cliente não sabe, gente. Às vezes o cliente não sabe que tem que te falar, né? Poucos tiram. É verdade. E aí, quando você pega um cliente que não entende nada, o cliente está com dinheiro ali para comprar, né? Aí o cliente foi numa imobiliária ou contratou um corretor ou um advogado. Gente, ele acha que ele está seguro. Ele acha que ele contratou um profissional para lhe assessorar, né? Igual a gente, quando a gente vai ao médico, a gente não acredita no médico, a gente confia no médico, né? É a mesma coisa, o cliente está acreditando no corretor, está acreditando no advogado, né? Então, a gente tem que estar sempre atento aí e fazer sempre o nosso melhor, porque lá na frente vai sobrar para a gente, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar de... Eu estou indo para frente ou para trás, hein? Agora eu acho que eu me achei. Para baixo é para frente. Entendeu? Eu apertando para baixo vai para frente. Agora eu me achei. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, né, que eu queria trazer para vocês é a questão dessa lei aqui super atual, e esse monte de polêmica que surge mesmo. E agora a gente vai falar de outras questões que a gente precisa sempre verificar e orientar os nossos clientes, né? Primeira coisa, a falta de registro. Gente, não é brincadeira. Eu assessorei uma cliente, ela estava vendendo um apartamento
no bairro do Paraíso, lá em São Paulo. Uma região muito boa, tudo. O apartamento, quase 3.080.000 foi vendido o apartamento. Gente, não é, né, um valor inexpressivo. Ela tinha comprado esse imóvel fazia 15 anos de uma construtora e ainda estava em nome da construtora. Nós tivemos que fazer a escritura da construtora para ela e a escritura dela, né, para a pessoa que adquiriu. Então, ela teve que gastar de uma vez o valor, né, da escritura, considerou o valor venal atual, né? E era isso que eu ia falar. Graças a Deus, nesse caso, a construtora estava lá, firme e forte, né? Não deu nenhum problema, mas a construtora poderia ter quebrado. O representante legal da construtora poderia ter falecido e os herdeiros poderiam não querer dar continuidade no negócio. Sei lá, gente, podia ter acontecido tanta coisa, né? Então, olha o risco. Nesse caso, era uma construtora. Mas pode ser também uma pessoa física. Então, o imóvel está no meu nome, aí eu vendo para uma outra pessoa, e essa outra pessoa vai lá e não registra no nome dela. Aí, eu estou com a minha vida seguindo, de repente, eu montei um negócio, meu negócio faliu, e o imóvel continua no meu nome. O imóvel pode ser penhorado por dívida minha, que sou a ex-proprietária, no entanto, eu sou a proprietária registral. Né? Então, quer dizer, eu sou ex-proprietária, não. Aos olhos da lei, eu sou a proprietária registral, porque é o meu nome que está na matrícula do imóvel. Né? Então, você não transferir o imóvel para o nome do atual comprador, corre o risco. Corre o risco de quê? Desse imóvel ser penhorado por dívidas do antigo proprietário, que consta ainda como proprietário registral. Se você pega uma pessoa de má fé, o imóvel pode ser vendido novamente para uma outra pessoa. E aí, quem registra primeiro é quem ganha. Então, eu vendi o imóvel para o João. Aí, o João não registrou. Aí, eu, espertinha, vendo o mesmo imóvel para a Cecília. A Cecília vai lá e registra. Ah, mas o João comprou primeiro, mas a Cecília registrou primeiro. Não. O que o João pode fazer é ingressar com uma ação de reparação de danos contra mim, que vendi de novo o imóvel para a Cecília, e se o João estiver morando no imóvel, a Cecília vai ter que entrar com processo de missão na posse. Mas quem registrou primeiro, leva. Então, olha o risco. Então, assim, a gente sabe, né, que tem cliente que fala, não vou registrar agora porque eu estou sem dinheiro, ou então, estou me divorciando, a pessoa vive em união estável, comprou sem a companheira saber. Sei lá, né? A gente vê umas situações aí. Oriente sempre a fazer o registro. O que eu oriento? Que quando vocês forem assessorar um cliente, entregue uma pastinha para ele, sabe? Tipo um e-book, contendo... Assim, não precisa ser nada mirabolante, não, gente. Uns tópicos mesmo, uma coisa simples, mas constando que ele precisa fazer o registro, que ele precisa fazer a análise de riscos, enfim, sabe, tomar todos os cuidados necessários, as orientações que vocês prestarem para os clientes, para que vocês possam ter isso registrado. Não é difícil a gente criar um e-book. Eu, inclusive, tenho um e-book. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês. Vocês vão ver que não é nada mirabolante, não tem juridiquês, é uma coisa ali super fácil de qualquer pessoa entender, mas que está registrado os cuidados que precisam. E aí você manda por e-mail, por exemplo, a pessoa dá um ok lá, recebido, você está protegido. Tá? Então, sempre orientar sobre a questão da falta de registro. Formal de partilha ou escritura de inventário. Alguém aqui já se deparou com uma situação assim? Eu já tenho o formal de partilha ou a escritura de inventário. Né? Formal de partilha é quando o inventário é feito judicialmente, então o documento que vai ser emitido ao final é o formal de partilha, e a escritura de inventário é quando o inventário é feito em cartório. Né? Aí o documento que é entregue para as partes é a escritura de inventário. Aí o cliente chega para vocês e fala assim, não se preocupe, eu e meus irmãos estamos aqui com o inventário feito, né? Só não registramos, mas está tudo certo. Está tudo certo. Aí você vai lá, acha um comprador,
a negociação já está avançada, não sei o quê. Quando você vai registrar, o cartório faz nota de exigência. Vocês já viram isso acontecer? Quando sai a escritura de inventário, não já sai tudo registrado? Não. Você tem que pegar o formal de partilha e levar a registro lá na matrícula. 6 herdeiros, tá? Aham. Dividiu lá. Esse ficou com esse aqui, esse ficou com esse imóvel, outro. Tá? Cada um vai ter que registrar o seu imóvel. Depende. Depende. Se cada imóvel ficou com o herdeiro, então vamos pegar um exemplo bem prático. 6, que nem você falou, 6 herdeiros. O falecido tinha 6 imóveis de valores parecidos. Vamos supor que ele tinha construído um prédio, né? As unidades ali tinham tudo o mesmo valor e ficou uma sala para cada um dos herdeiros. Nesse caso, cada um pode ir lá e registrar o seu. Agora, se for um condomínio, aí todos precisam registrar. Mas pode ter uma nota de exigência do cartório. Vou dar um exemplo. Foi inventariado um imóvel que, na matrícula, estava constando só o terreno. Sobre este imóvel tinha uma construção. Aí foram lá e fizeram o inventário considerando a construção. Quando você vai registrar, o pessoal do cartório vai falar assim, então, mas no processo está constando uma construção, aqui só fala do terreno. A pessoa vai ter que providenciar a averbação da construção. Isso gera, dependendo da situação, gera um custo, um custo bom. Né? Se não prescreveu ainda o INSS, vai ter que pagar o INSS da obra, né, da averbação. Dependendo da situação, é um valor considerável. Houve. Fica quieto. Não, houve sim. O que acontece? É por isso que, né, gente, é igual ao médico. Quando você vai ao médico, se você está com problema no coração, você vai onde? Cardiologista, né? Se você está com problema de visão, você vai onde? No oftalmo, e assim vai. Advogado, gente, procurem contratar um advogado que atua naquela área específica. Pegar um generalista, não estou falando mal dos meus colegas, não. Mas a gente pode errar, a gente erra. É que nem eu, gente. Se alguém me contratar para fazer um tribunal de júri, a pessoa vai pegar pena de morte, e no Brasil nem pena de morte tem. Sabe? Porque eu não sei nada de direito, não sei nada de direito penal. Então, mas aí eu vou falar, né? Falar, eu não vou advogar para você não, porque eu não sei, né? Mas tem advogado que acaba pegando, né? Tá precisando, enfim. E aí às vezes, e não é por mal, às vezes ele acha que ele vai dar conta, ele acha que ele tem um conhecimento necessário, mas cada área tem a sua especificidade. E aí, às vezes, comete um erro. Né? Esse caso do exemplo que eu dei é um erro. Se na matrícula do imóvel está constando só o terreno, você tem que inventariar só o terreno. Então. Vai ter que fazer essa parte para depois. Então, a gente vê muita coisa acontecer na prática, sabe? Inventário com o nome errado dos herdeiros. Como é que faz? O nome errado, velho. Chegou lá na hora, ela estava atrás dela. E vamos. Se a gente trouxer os exemplos aqui que acontecem no dia a dia. Então, qual que é a orientação aqui? Quando vocês se depararem com uma situação dessa, primeiro, oriente a parte a verificar se esse formal de partilha ou essa escritura de inventário, de fato, vai poder ser registrada sem nota de exigência. Né? Às vezes acontece. Já aconteceu também comigo de um caso sobre o imóvel, foram construídas 2 casas, a outra casa já tinha sido vendida, aí inventariado só uma, mas a outra casa não tinha sido feito o desmembramento, sabe? O desdobro, não tinha sido feito. Outra nota de devolução. Né? Então, às vezes você fala assim, mas é o documento do Poder Judiciário, né? Ou do cartório, se for a escritura de inventário. Não vai dar problema. Pode ser que dê. Então, o que a gente orienta? Sempre verifiquem no cartório de registro de imóveis se vai ter, né, se já vai poder fazer aquele registro ou não. Mas a parte não tem o dinheiro para fazer o registro. Gente, cartório não é inimigo.
Né? Tem gente que fala assim, o pessoal de cartório é todo grosso, não sei o quê. Eu acho que depende muito da forma como você aborda. Sabe? Se você chegar lá com humildade e falar assim, olha, eu realmente estou precisando de ajuda, eu preciso de uma informação, eles não negam a informação. Ou, então, gasta o dinheiro só da pré-notação. O valor da pré-notação está quanto? Salvo engano, está R$ 77,00. Né? Salvo engano. Será que a parte não consegue pagar R$ 77,00? Porque você paga a pré-notação. Aí o cartório entra em contato com você falando, né, tem uma nota de exigência aqui. Aí você vai ter gasto só os 77. Vocês conseguiram entender? Mas é sempre importante primeiro verificar, porque às vezes você está com a negociação ali já fechada, aí as pessoas às vezes falam assim, vamos fazer tudo junto. A gente faz a escritura e quando for registrar, registra tudo junto. A gente registra o formal de partilha, registra tudo junto. Primeiro, né, que está errado isso, mas sei lá, às vezes a pessoa pensa que é simples e depois não consegue. Aí a transação fica lá pendente. Enfim, vamos lá. Imóvel de posse. Quem nunca viu, né, uma pessoa que está vendendo, entre aspas, a posse? Nossa, na praia tem muito. Na praia tem Mairink, tem, assim, eu estou assessorando o cliente lá em Mairink, não sabia. Mairink é tudo imóvel de posse. Tudo. Chácara. Tem bairros em São Paulo, Granja, não é Granja Viana, como é que chama? Grajaú, exatamente. Grajaú, gente, tem um bairro lá chamado Prainha, que é um bairro dentro de outro bairro, sabe? Um subdistrito lá, que é tudo posse, gente. Às vezes tem um bairro inteiro, porque aí o pessoal tenta até regularizar pela REURB, né? Mas às vezes tem um bairro inteiro irregular. E aí, quais os cuidados que a gente precisa ter? A pessoa pode fazer uma cessão de direitos possessórios? Pode, claro. Aí, nesse caso, não vai ser compra e venda, vai ser uma cessão de direitos possessórios, né? Só que aí a gente tem que verificar se quem está comprando depois vai conseguir regularizar aquele imóvel. Então, a gente precisa entender há quanto tempo a pessoa está na posse. Que tipo de posse é essa? É uma posse mansa, pacífica? Porque às vezes a pessoa chega para a gente e fala assim, tá tudo beleza, né? Eu estou nesse imóvel aqui, aí você vai ver, tem um MST lá junto, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que entender. Quem está comprando consegue regularizar a posse? Vou dar um exemplo. Eu e meus exemplos, né? Mas fica fácil para vocês entenderem. Esse meu cliente de Mairink é uma incorporadora, né? E aí eles acharam um terreno lá bem bacana e eles queriam montar um világio, sabe? Eles queriam fazer... como chama, gente? Uma viela, tipo uma viela com várias casas, enfim, seria interessante o negócio. Só que aí chegou o contrato de cessão de direitos possessórios para mim. Então, quem estava transferindo a posse tinha, né, um contrato de cessão de direitos possessórios que tinha adquirido a posse já de uma outra pessoa. Nesse contrato citava, ainda bem, esse contrato citava uma escritura perante o cartório de notas. Eu falei, mas que raio de escritura é essa aqui? Pedi uma segunda via, né, dessa escritura. Era uma escritura declaratória de posse para fins de uso capião. Então, olha só, tinha uma gleba maior, era um terrenão. Aí a pessoa tinha feito uma escritura declaratória que ela tinha a posse desse terrenão, só que depois ela foi vendendo partes, sabe, da gleba maior. Só que ela tinha feito Então, a gente vê de tudo um pouco. E aí, só que aí a pessoa tinha a escritura declaratória de posse, só que ela não tinha entrado com pedido de uso capião. Eu verifiquei no cartório, verifiquei no Poder Judiciário, ela fez a escritura e não fez o pedido de uso capião. Mas se ela tivesse feito? Vocês percebem o risco que o meu cliente ia estar correndo? Porque a outra pessoa poderia ter a uso capião desse terreno aí que ele estava transacionando. Então, a gente sempre precisa entender como é que é essa posse, verificar, não custa nada, gente. Façam uma diligência no cartório, perguntem no cartório se existia uma área maior, porque o cartório sabe de tudo.
Pergunte, ó, esse terreno fazia parte de uma área maior? Tem pedido de uso capião extrajudicial? Quando você puxar as certidões do Poder Judiciário, você já vai ver, né, se tem pedido de uso capião judicial ou não. Mas e o extrajudicial? Não custa, gente. Vamos diligenciar para passar segurança para o nosso cliente. Aí, às vezes, o cliente fica no pé da gente, né? Não, mas eu não posso perder o negócio, eu preciso assinar esse contrato hoje, que não sei o quê. Aí a gente tem que explicar. Se você assinar hoje, você está correndo risco. Se você me der uma semana, né, está garantido. Ah, mas se não assinar comigo, vai assinar com outro. Às vezes é melhor perder o negócio e partir para um outro seguro do que fazer o negócio no escuro e depois ter problema, né? Então é tudo. A gente tem que ter muito jogo de cintura, conversar com os clientes, explicar que, olha, espera mais uma semana que seja, mas vamos fazer o negócio seguro, porque às vezes é o dinheiro da vida da pessoa, né? Poxa, ninguém tem dinheiro sobrando, né, para sair por aí comprando imóvel. A gente passa essa explicação, ele vai entender e às vezes ele vai junto no cartório com a gente e fala, opa, calma aí. O cara não vai comprar um negócio na ânsia, a não ser que o corretor ou, né, o suposto corretor, na ânsia de ganhar... Exatamente. Exatamente. Então, tem tudo isso. E tem gente que pressiona mesmo. Tem gente que pressiona. Tem gente que passa por cima de advogado. Eu estava... Esse cliente de Mairink. Pensa num cliente. Bom. Não, o cliente é bom. Mas a gente estava vendo um outro terreno lá em Mairink e a mulher estava desesperada pelo dinheiro. Ela ficava ligando direto para a imobiliária. Não, vamos fazer o contrato. A incorporadora tinha pedido para eu analisar a documentação. Ela estava querendo encurtar caminho e fazer direto com a imobiliária. A pessoa, às vezes, está tão desesperada, né? Então. Então, essa questão aqui da posse ficou tranquilo para vocês, gente? Então, eu tenho uma dúvida. Nesse contrato aí de direito processório, de uma chácara, por exemplo, queria ver a legalidade de um advogado, do corretor, intermediar essa transação de uma chácara que tem posse, porém não está regularizada. E amanhã pode ser que dê um problema. O contrato constando toda a situação real, ela tira a responsabilidade do advogado? Então, quando eu faço esse tipo de contrato, vamos supor que você está comprando no escuro. Você não sabe nem se a metragem está correta. Você ainda tem que chamar um topógrafo, por exemplo, para verificar. Coloca tudo no contrato. Tira a responsabilidade? Tira, porque você deixou a informação transparente e a parte assumiu o risco. Entendeu? Só que, assim, o contrato, gente, ele tem que ser muito bem elaborado. O contrato tem, sim, que constar todas as especificidades do negócio. Essa história de modelo da internet, a gente sabe que não funciona. Claro que a gente tem um esqueleto. A gente tem um esqueleto que a gente segue, né? Mas cada caso tem a sua especificidade. Então, quando você está diante de posse, é óbvio que o imóvel não está regularizado. Às vezes, nem matrícula o imóvel tem. Mas aí você consegue fazer uma uso capião, abrir uma matrícula para aquele imóvel. Só que o que a gente orienta, verificar se a pessoa vai conseguir fazer essa regularização lá na frente. Porque um dia mais tarde vai precisar regularizar, né, gente? Eu estou com um carro que o imóvel está na área da Marinha. Ixi. Qual solução você me dá? Então... Vai precisar as praias agora. Então, questões ambientais, né? Imóvel perto de aeroporto, por exemplo, imóvel perto de aeroporto tem uma altura, sabe, que você pode construir. Aí tem gente que vai lá. Gente, eu vi uma reportagem, não sei se era Recife, eu não lembro onde que era. Não era aqui no sul-sudeste, não. Era um prédio alto padrão. Gente, mas muito alto padrão. E a altura ultrapassou muito e era rota de avião. Nossa, tá mó briga lá. Os proprietários pagaram fortuna, porque é alto padrão mesmo, e estão correndo o risco de perder o imóvel. Olha só. Então, mas aí, isso... Porque, assim, existem vários níveis, sabe, de análise de riscos. Então, por exemplo, contaminação de solo. Muitas vezes você tem que verificar se tem contaminação de solo. Se está em área de marinha ou de
Forças Armadas, enfim, se está em área de aeroporto. Existem outras situações, sabe, que às vezes precisa verificar. E tem situação, gente, que você não consegue regularizar. Às vezes você não... Ah, mas eu sempre consigo uso capião. Tem situação que você não consegue regularizar nem por uso capião. Então, assim, aqui a gente está falando, né, de imóveis urbanos, a gente está falando assim de um nível de análise de riscos normal. Mas tem problema de contaminação de solo, gente. Eu também já li matéria de incorporadora que construiu o imóvel e o solo estava todo contaminado. Lá antes era indústria química, estava todo contaminado. Você imagina? Eu não lembro o lugar, mas eu li. Eu li alguma coisa nesse sentido. Da cidade que eu nasci, Santo André, terreno que era da COFAP, todo mundo já sabia que era o lixão da COFAP. Nossa. Passa alguns anos, anos 80, de repente começa a terraplanagem, começa a levantar vários conjuntos de prédio. As pessoas mais antigas ainda falam, nossa, que loucura, né? Em cima do lixão. Quer dizer, deu nisso. A última torre ficou um esqueleto, porque foi embargado. A minha cunhada, na época, comprou, até hoje ela mora lá. Vai ter que passar isso para o filho, porque ela nunca vai poder vender. Então, olha só. Que vão construir um prédio de alto padrão em cima de onde era a cadeia da cidade. É chique. Então, eu não moraria lá onde era o Carandiru nem a pau. Ah, não. Eu não moraria, não. Cemitério também não. Ah, desapropriou o cemitério, vamos fazer um condomínio alto luxo aqui. Eu prefiro morar numa casa simples a ter um morador junto comigo ali. Um espírito ali. Eu tô fora, sou medrosa, tô fora. Não. Não. A prefeitura aprova o projeto. Então, ela vai ver se está dentro do plano... o plano, como é que chama? Plano diretor, ela vai ver se está dentro do plano diretor, ela vai ver essa parte, sabe? Se você pode, se está dentro do perímetro urbano, não sei o quê. Essa parte de análise de contaminação de solo, por exemplo, a parte é que tem que contratar um engenheiro tal para verificar. Tem que solicitar isso para a incorporadora fazer isso daí, que já começa errado. Nesse Isso é caso, propina. nesse caso que eu contei, sim. Nesse caso que era super público, né? Todo mundo até conhecia, quer dizer, e com risco de contaminação para as crianças, não pode Outro exemplo que a gente está falando de propina, esse imóvel que eu não lembro onde que é, não sei se é Pernambuco, não lembro, que era um imóvel alto padrão que estava na área de aeroporto. Poxa, alguém deixou. Alguém deixou, né? Alguém deixou. Lembra que teve um caso aqui em São Paulo assim também? Lá na Marginal Pinheiro, salvo engano, é até o prédio que a Luciana Gimenez mora, salvo engano, não tenho certeza, não. Era um prédio que também estava sendo discutido. Depois acabou autorizando. Mas tinha uma discussão também sobre avião, sobre ser rota, né, de avião. Porque a Americana não está perto também do aeroporto de Campinas? Tá, né? Ah, tem? Ah. Olha só. Olha só. Gente, podemos seguir, então? Não, imagina, eu estou aqui para isso. E para todo mundo me ajudar aqui, ó, estamos todo mundo colaborando. Você vê que turma boa, gente? Mas tem como a gente verificar se tem aprovação ambiental ou tem como a gente verificar se o projeto que a construtora está... Então, aí você precisa pedir tudo, né, para a construtora. Aí você tem que pedir. Mas, assim, como é que a gente faz? Quando a gente vai comprar um imóvel na planta, por exemplo, a gente vê se a incorporação está registrada na matrícula do imóvel. Sinceramente, ninguém vai lá verificar como é que estava o solo daquele lugar. Porque a responsabilidade é da incorporadora, né, junto com os órgãos ali competentes. A gente não vai fazer isso. A gente vai ver o quê? A incorporação está registrada?
Porque, senão, fala sério, alguém aqui já viu alguém indo lá falar, mas a não ser esse caso aí da COFAP, por exemplo, né, que era bem público assim a situação. Caso contrário, a gente não vai ficar pedindo análise de solo, não vai fazer isso. Vamos lá, gente. Venda de imóvel por quem convive em união estável. Olha, às vezes a pessoa vive em união estável e ela fala que ela é solteira, que ela não vive em união estável. O que você tem que fazer? Você tem que alertar que essa venda vai poder ser questionada lá na frente pela companheira ou pelo companheiro, né? Oi? Então, isso daí é outra situação, assim, é um projeto de alteração do código, é um projeto, mas a gente não sabe nem quando vai ser, né? Quando que efetivamente vai entrar em vigor. Eu não sei se vai ser aprovado, porque tá tendo muita discussão, sobre isso, está tendo um monte de abaixo-assinado, enfim. Mas, se mudar, né, a lei, ok, mas, de qualquer forma, em um divórcio, em uma dissolução de união estável, porque a lei vai mudar no caso de inventário, mas no caso de um divórcio ou dissolução de união estável, não. Então, a pessoa convive em união estável e ela acredita que, se ela colocar o imóvel só no nome dela, está tudo certo, que ela não vai ter que depois dividir, né, com a outra pessoa. Se a outra pessoa descobrir que ela adquiriu esse imóvel, essa outra pessoa pode entrar com uma ação pedindo o reconhecimento da união estável, se a união estável não foi registrada, né? Ela pede o reconhecimento da união estável e pede a parte dela no imóvel. Por herança, o companheiro que já separou dela, ele tem que assinar lá também. Tem que assinar. É porque, assim, dependendo do regime de bens, quando você compra um imóvel, você pode comprar sozinho, mas, para vender, dependendo do regime de bens, você precisa da autorização do cônjuge. Então, você compra sozinho, mas, para vender, precisa da autorização. Por que tem esse entendimento? Porque, quando você compra, dependendo do regime de bens, o patrimônio vai se comunicar, ou seja, o patrimônio vai ser do casal, né? Vai ser de ambos. Agora pode ser até de um trisal, né? Tá tão moderno o negócio. Ai, gente, olha, a gente vê até trisal hoje em dia, então o negócio está diferente, né? Mas, enfim, em regra, né? Vamos falar de um casal, né? Dentro da normalidade, nada contra, tá, gente? Nada contra, enfim. E aí, né? Eu comprei sozinha. Mas eu sou casada no regime da comunhão parcial de bens, ou convivo com uma pessoa. Se eu convivo com essa pessoa, se eu tenho uma união estável e eu não fiz uma escritura de união estável optando por outro regime de bens, o regime de bens que está valendo é o da comunhão parcial de bens. Então, o patrimônio se comunica automaticamente, a outra pessoa automaticamente tem direito, mas, para vender, aí eu preciso da autorização, ou do cônjuge ou do companheiro. Por quê? Porque aí eu já estou me desfazendo do patrimônio. Então, a parte tem que autorizar. Mas, o que eu oriento aqui? Coloca lá no contrato e na própria escritura, fulano de tal declara que não convive em união estável, porque aí ele está assumindo risco. Você orientou. Você chega para ele e fala, você tem certeza mesmo que você não vive com ninguém? Não, não vive com ninguém. Beleza. Né? Às vezes a pessoa fala que é só um namoro, mas não é só um namoro, né? Tem um contrato de namoro. Tem um contrato de namoro, mas, às vezes, até o contrato de namoro pode ser questionado, porque, às vezes, não é namoro qualificado, às vezes é união estável, né? Mas, enfim, orienta a pessoa. Ó, lá na frente, a outra parte pode questionar isso aqui. Então, é só para chamar a atenção e fazer constar de forma expressa no contrato e na escritura que a pessoa declara que vive, que não tem união estável. Se caso o imóvel já está em usufruto, você tem que discutir, né? É que, se tiver com usufruto, você não consegue alienar, né? Aí, ou a pessoa, por exemplo, tem um imóvel gravado com usufruto. Você pode negociar o usufruto. Então, quais são as situações quando tem um usufruto? O usufrutuário autoriza a venda, mas ele tem uma parte em dinheiro para receber, referente ao cálculo do usufruto dele. Ou a pessoa renuncia
o usufruto, ou se o usufrutuário já faleceu, você vai lá e dá a baixa no usufruto direto, né? Então, assim, estava em nome de uma pessoa que faleceu, o usufruto. Isso é muito simples. Você pega a certidão de óbito, leva lá no cartório de registro de imóveis e dá a baixa no usufruto. O usufrutuário está vivo. O usufrutuário pode renunciar ao usufruto. Aí ele tem que fazer qualquer momento. Aí ele tem que fazer uma escritura de usufruto. Inclusive, essa escritura de usufruto pode ser feita no mesmo ato da escritura de compra e venda. Pode até ser feita. Você pode fazer uma escritura de renúncia de usufruto e depois uma escritura de compra e venda, ou no mesmo ato você faz constar a renúncia do usufruto e a compra e venda. Ou você pode, de qualquer forma, vai ter que ter a renúncia do usufruto, mas o usufrutuário, às vezes, ele não quer renunciar e ficar sem nada. Às vezes, você tem que negociar a parte dele. Eu faço um caso né, já quer passar para o usufruto, mas aí arrumar um companheiro para morar junto. Aí esse companheiro tem direito? Não, não, aí só o usufruto estava no nome dele. Ele passou a propriedade, ele doou. O que eu estou entendendo é que o viúvo doou, por exemplo, para um filho. Então, a nua propriedade é dos filhos, ele só tem o usufruto. O que ela vai ter direito é ao usufruto, não à propriedade. Se tiver alugado o imóvel, por exemplo. Eu entendo que ela tem direito ao usufruto. Agora, a nua propriedade não pertence mais ao viúvo. Tem uma dúvida no assunto que a gente estava falando, de solteiro, né? A pessoa, quando assina o contrato particular, assina o documento, ele está se responsabilizando pelo teor do documento. Uhum. Se lá está escrito assim, João da Silva, solteiro, então não precisaria fazer outro documento dizendo que ele não tem união estável, não é, ou não? Solteiro e declara que não convive em união estável. Porque quem convive em união estável, o estado civil é solteiro. Então, na própria qualificação, seria bom quando... Isso, exatamente. Porque, assim, o estado civil da pessoa que convive em união estável é solteiro. Então, não precisa fazer um outro papel. Se colocar assim, solteiro, declarando... Isso, exatamente. É isso mesmo. Doutora, essa questão da numa propriedade do usufrutuário, eu tive uma situação de uma cliente mineira que ela era viúva e aí ela juntou com um outro senhorzinho lá, os filhos, aí ela faleceu e ficou uns 10 anos lá casada. Só eu que não consigo o velho da lancha, viu? Aí a senhorinha lá faleceu e os filhos, que tinha, era só baixar lá o usufruto, o imóvel. Eles não conseguiram tirar o senhor da casa, nem no judicial, porque o juiz não teve coragem de tirá-lo do imóvel. Mas aí era o direito real de habitação. Então, provavelmente. Não tinha pra onde ir, não tinha família pra... Aí eles entraram num acordo de vender o imóvel, dar um valor para ele, aí ele falou, e eu saio. Então, a gente vai falar aqui do direito real de habitação. Nesse caso, talvez tenha sido isso, o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente. A gente vai falar, tá? Então, vamos lá, gente. Oi. Acrescentando que o solteiro, se for o divorciado, não sei a coisa que declara que não tem. Exatamente. Exatamente. É que se a gente pensar numa pessoa... É que a maioria é solteira, mas você pode ter, inclusive, uma união estável com o seu estado civil sendo casado. Então, por exemplo, eu sou casada, me separei de fato, né? Eu não fui lá e não fiz o divórcio. Então, eu tenho uma separação de fato. A separação de fato põe fim aos efeitos do casamento. O divórcio põe fim ao casamento e a separação de fato põe fim aos efeitos do casamento. Então, eu estou separada de fato, estou levando minha vida. Eu posso ter união estável com outra pessoa? Posso. O meu estado civil ainda é casada. Então, você tem razão. Essa declaração, né, de que não convive em união estável é independente do estado civil da pessoa. Se for casado, tem que falar assim, declarando que não tem amante. Se tem um amante que tem direito, vai ter direito, né? Eu tinha que explicar isso. Diz que até o amante agora vai ter direito, então...
Aí é bom, hein? Nossa, já pensou? Não é? Não mesmo. Não mesmo. Porque, por exemplo, no começo, o tribunal estava entendendo que o trisal não existia. Agora já entende que existe. Né? A sociedade mudou. E a identidade de gênero, então, né? Aí eu fico pensando, o João comprou um imóvel, depois o João virou Maria. Aí, já pensou? Aí você tem que ficar fazendo várias alterações na matrícula do imóvel, né? Tem que fazer alteração na matrícula do imóvel. Tem que fazer alteração na matrícula do imóvel, porque a escritura foi feita, foi registrada lá na matrícula do imóvel e era o João. Só que o João não é mais o João. Né? É uma loucura. Podemos seguir, gente? Vamos lá. Não, brincadeira. A gente brinca, mas assim, o assunto é sério, exatamente. A gente brinca para descontrair, mas essas coisas acontecem. Tipo a Gretchen, gente, porque toda alteração de Estado Civil, Gretchen, Fábio Júnior, toda alteração de Estado Civil, você tem que constar a matrícula do imóvel, né? Imagina a Gretchen e o Fábio Júnior, gente. Né? Fábio Júnior era casado com a Maria Alexandre, ele não é mais agora, né, com não sei quem, com não sei o que lá, e assim vai. Brincadeira, mas é sério, né? Como você disse, o assunto é sério. Cuidado com fraudes. Verificar sempre o penúltimo proprietário registral quando notar transações imobiliárias muito próximas, pois pode ter ocorrido uma fraude. Não que tenha ocorrido a fraude. Por exemplo, o exemplo que eu falei, né, da minha cliente que tinha comprado um imóvel de uma construtora, era verdade aquilo. Ela comprou da construtora, ela pagou, ainda estava em nome da construtora, aí ela fez uma escritura da construtora para ela e, na sequência, dela para a pessoa que ela vendeu. Então, foram escrituras sequenciais? Foram. Era fraude? Não. Mas poderia ser. Então, tem gente que está com o nome todo ferrado. Né? Eu estou com o meu nome todo negativado, estou com um monte de processo, execução fiscal, um monte de coisa. Se puxarem as minhas certidões, pode ser que eu não consiga vender o imóvel. Então, o que eu faço? Eu transfiro um imóvel para um laranja, que está com o nome limpinho, e aí o laranja põe o imóvel à venda. Então, quando a gente percebe que tem uma transação imobiliária muito próxima, sabe? Saiu de nome de um, foi para o nome do outro, e esse outro já está colocando à venda, é interessante puxarmos as certidões todas, não só as certidões fiscais, a gente vai falar de um entendimento do STJ que tem que puxar as certidões fiscais, mas quando vocês se depararem com um caso assim, puxa todas as certidões para verificar se, por acaso, ali não tem uma fraude. Pode ser que não tenha, mas pode ser que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito realmente que a intenção foi boa, foi de querer facilitar. Eu acho que a intenção foi boa. A gente vê o governo se dedicando bastante, né, às questões. Não, a Minha Casa Minha Vida está tendo várias regras aí, né, enfim. Mas eu acho que não pensaram num todo, sabe? Então, quanto tempo, não sei, né? Eu acho que a intenção foi boa, mas não pensaram no todo. Exatamente. Ou não. Não, mas uma transação direta. Né? Por exemplo, essa minha cliente da construtora, foi uma transação direta. Eu que intermediei, entre aspas, fiz o contrato. Exato. Por isso que eu sempre oriento a fazer a entrega do relatório de análise de riscos. Sempre oriento. Vamos lá, gente. Então, ficou claro aqui para vocês essa situação? Não que sempre vai ter uma fraude escondida, mas é nossa obrigação a gente verificar, tá? Isso é muito próximo. Meses, anos, que tem sido muito próximo. Então, eu entendo muito próximo meses. Meses. Porque, assim, em um ano... Mas, assim, eu, por cautela, sempre verifico.
Mas 10 anos, aí eu já não vou verificar, né? Doutora, os bancos, eles pedem para puxar do antigo proprietário dentro do prazo de 1 ano até 2 anos, dependendo do imóvel e a situação. Então, eu acho viável. Eu acho viável. Porque pode, né, gente, ser uma fraude. Algumas loteadoras a gente faz, inclusive, algumas que eu já fiz esse ano, inclusive. Gente, liga um ar-condicionado, pode ser? Cadê o nosso técnico de ar-condicionado? Já ligou, eu estou passando. E olha eu com essa blusa. Direto na loteadora para depois registrar. Certo. E em algumas escrituras, na mesma escritura consta todos os compradores e vendedores anteriores. E não Nossa, uma para cada um. perfeito. Porque aí recolhe uma vez só Aham. e registra no cartório porque ela está discriminada. Perfeito. Vamos lá, gente. Ficou claro essa parte aqui para vocês? Obrigada, viu? Ficou claro para vocês? Não tem muito a ver, mas todo início de ano nós temos que assinar de compromisso sobre dinheiro. Aham. Qual é a nossa real responsabilidade sobre isso? Criminal. Sabe por quê? Os cartórios são obrigados a informar todas as transações imobiliárias. Então, e agora, não sei se vocês viram, tiveram algumas alterações nas regras das escrituras. Então, quando é pago em dinheiro, tem que declarar exato. O cheque, é difícil, né? Mas, enfim, cheque tem que declarar todos os dados do cheque, enfim. Tem, sim, responsabilidade, inclusive criminal mesmo, porque hoje em dia é tudo cruzado lá na Receita e os cartórios são obrigados a informar. Como o Drex entrando em agosto, vai ser só em Drex. O que é isso? Real digital. Ah, Em agosto do ano passado. Que vai entrar agora em agosto desse ano. isso eu não estou acompanhando. Você vai receber honorário em Drex. Olha! Obrigada. Obrigada. Vai ter gente que cair fora da Receita. Não, já está difícil já, né, gente? Então, vamos lá. Isso daqui deu uma polêmica danada, gente. Deu muita polêmica. Eu também não acho justo o entendimento específico deste processo aqui, mas é o que tem para o momento, então a gente tem que tomar cuidado, que é o entendimento jurisprudencial atual. A decisão proferida pela primeira turma do STJ, no recurso especial 1.820.873, publicado em maio de 2023, reafirmou o entendimento de que, após a entrada em vigor a Lei Complementar 118/2005, são consideradas fraudulentas as alienações de bens do devedor, as alienações posteriores à inscrição de crédito na dívida ativa, a menos que ele tenha reservado quantia suficiente para pagamento total do débito. A partir da vigência da Lei de 2005, que alterou o artigo 185 do Código Tributário Nacional, consideram-se fraude à execução as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, tendo a fraude o caráter absoluto e objetivo. O que, traduzindo, significa o seguinte. Então, traduzindo, inscrição na dívida ativa, qualquer tributo. Então, pode ser IPTU, pode ser PIS, COFINS, enfim, tributos em geral, né? Aí, eu vendi um imóvel para você há 10 anos. Aí você vendeu para o João vendeu para a Maria, enfim. Toda essa cadeia de alienação, segundo esse recurso especial aqui, tem que ser cancelada, porque o primeiro que vendeu tinha inscrição na dívida ativa. Só que, gente, eu também achei injusto esse entendimento, mas o que a gente está orientando a se fazer? Dentro do prazo de 10 anos, por que 10 anos? Por causa do prazo prescricional. Tem 5 anos para inscrever na dívida ativa e depois tem mais 5 anos para executar, né? Então, a gente está considerando o prazo de 10 anos para você puxar as certidões tributárias, tributos municipais, estaduais e federais dos antigos proprietários. Nossa, vendeu já... o João comprou, faz 20 anos que ele comprou esse imóvel e agora ele está vendendo para a Maria. Está dentro do prazo de 10 anos? Não, faz 20 anos. Então, nesse caso, não precisaria tirar as certidões tributárias. Agora, se está dentro do prazo de 10 anos, o João está vendendo para a Maria,
tire todas as certidões da Maria e tire as certidões tributárias do João. As certidões de tributos municipais, estaduais e federais. Aí você identifica que o João tem um tributo inscrito na dívida ativa. Qual o valor? Aí a gente vai verificar, aí entra, né, naquela análise. Qual o valor? Gera impacto? Não gera impacto? Ah, o valor é expressivo. João tem outro patrimônio? Se o João tiver outro patrimônio capaz de saldar esse débito tributário, ok. Então, gente, isso daqui muita gente desconhece e é aquela tal coisa, né? Eu também não acho certo esse entendimento. Muitos operadores do direito acharam isso daqui injusto. Na época, as partes fizeram a diligência, puxaram, não constava nada. Agora vem querer discutir, né? É complicado. Mas, como é um entendimento atual do STJ, a gente orienta que vocês tomem a cautela de verificar as certidões tributárias. Quais tributos? Municipais, estaduais e federais dos antigos proprietários dentro do prazo de 10 anos. Ficou claro para vocês? Averbação pendente. Aí isso daqui é assim, né? Não sei como é que é a moda aqui, mas em São Paulo a moda está muito assim, construir um terceiro andar. E esse terceiro andar, ser o andar ali da piscina, da churrasqueira, é o andar mais top da casa, assim. E, normalmente, esse andar não está averbado. E, gente, a gente está falando de um andar inteiro, né? Essa averbação não vai ficar tão barata. Não que essa averbação não vá fazer com que a negociação imobiliária não ocorra. Mas você tem que orientar o seu cliente a sempre verificar se tem alguma averbação pendente, quanto vai ser o custo dessa averbação, se já prescreveu o INSS ou não, enfim. Porque, dependendo do custo, tem que entrar na negociação, né? Vamos supor que eu vou gastar, sei lá, 50 mil para regularizar. Poxa, eu vou negociar esses 50 mil com o vendedor, né? Vocês conseguiram entender? Às vezes tem uma averbação pendente. Tem puxadinho, tem uma garagem. Ah, fui lá, fiz uma garagem, fiz uma churrasqueira, fiz um andar a mais, construí para a sogra, o meu filho construiu no terreno da sogra, né? Tem umas coisas assim. Não, processos antigos. Retroativos. Por isso que a gente fala que não é justo. Mas é o entendimento do nosso STJ, né? Exatamente. Bom, enfim. Doutor, eu sou de Limeira também. Lá o prefeito soltou os drones lá, está mapeando toda a cidade, ele canta só para arrecadar. Só para cobrar o IPTU. Pega ou se pega. Em São Paulo já fizeram isso. O que tem de casa que teve o IPTU majorado. Só que acerta só o IPTU, não acerta lá na... Então, porque a prefeitura ela faz isso para o IPTU. Só para arrecadar. Cabe à parte fazer a regularização. Então, a dúvida é o seguinte, checou lá, não tem débito nenhum. Só que soltou o drone ontem, né? Mapeou, identificou o imóvel que você vendeu, assinou, passou a escritura e não tem débito nenhum lá na certidão de débitos da prefeitura. Uhum. Mas o drone pegou... E pode cobrar retroativo 5 anos. E aí o dono vai receber a notificação no final do ano. Para a gente se precaver. O que o corretor deve fazer? Eu sei que não está no assunto, mas não está falando. Não, então, aí verificar se tem averbação pendente. Então, eu estou negociando um imóvel com você hoje. Aí, hoje, a matrícula do imóvel consta 100 metros quadrados, mas, na verdade, a área construída, sei lá, é de 150 metros quadrados. Então, às vezes... Mas o correto é fazer. O correto é. Porque quando você pega a matrícula do imóvel, está lá a descrição. Se tem construção, vai constar. Uma construção de tantos metros quadrados, não sei o quê. Eu estou citando para você, a averbação foi feita recente, tem 60 dias que foi feito. Mas a lei é retroativa a 5 anos. E na CND não consta nada. Então,
Mas aí é que tá. Mas aí não vai retroagir se a construção foi feita agora. Aí, se a prefeitura cobrar, você vai ter que entrar com uma defesa administrativa. Ele já foi feito. O drone que localizou a construção agora. É isso, Então vamos lá. Ó, eu estou negociando um imóvel com você. Vamos supor que a gente está em 2015. Vamos supor. Estou negociando um imóvel com você em 2015. Aí eu chego para você e falo, olha, tem averbação pendente? Eu vou pegar a matrícula do imóvel, a matrícula do imóvel vai estar constando só o terreno, ou vai estar constando o terreno com uma construção, né? E vai ter lá a descrição, vai ter lá a metragem, vai ter tudo certinho. Então, a gente consegue verificar se a metragem está certa ou não. Concordo com você que, por exemplo, construir uma área de churrasqueira não vai alterar a metragem em si da construção. Mas a parte da churrasqueira, toda a parte coberta é considerada área construída. Normalmente são áreas de garagem. É isso que o drone pede, entendeu? Uhum. Mas como na certidão está tudo ok, está tudo quitado certinho, como é que o corretor faz para se proteger num caso assim? Porque o drone passou, pegou, mas não foi lançado nada ainda. A pessoa vai receber a notificação daqui 3, 4 meses e o contrato não foi feito. Então, o que eu oriento? Questionar se houve alteração de área construída. Então, você coloca lá que o vendedor vende o imóvel, descrição do imóvel, blá, 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 que o vendedor declara que não houve alteração de área construída. É a única forma que eu vejo. Porque é cláusula contratual. E que, se houver, ele se responsabiliza. Tem razão. A maioria das vezes a pessoa compra a casa, já sabendo que não está tudo averbado. Aham. Se vier alguma cobrança posterior... Você tem que colocar a cláusula contratual. 15 a 20 dias de questionar aquela metragem e comprovar a metragem correta. Se o atual vendedor não questionou, passou, vai começar a correr essa medição do drone. Aí vendi o imóvel. Quando eu tirei a certidão, constou a metragem já desse ano do drone. Já saiu alterado na certidão de construção. Nós fomos à prefeitura, conversamos lá no setor da habitação. Aí o antigo proprietário tinha planta regularizada, mas como ele não questionou porque ele estava vendendo o imóvel e não era de residência dele, ele ficou quieto. A prefeitura, os engenheiros acataram, abriu um processo administrativo, o engenheiro foi lá, fez a medição correta, comprovou a anterior, né, e não a que o drone mediu, e aí eles alteraram já para o ano que vem, então vai continuar correndo normal. Aí você tem que entrar com defesa administrativa, né? Exatamente. Nós fizemos isso, mas se o cara agir de má fé, por exemplo, o proprietário não entregar as plantas, tudo, ele vai ter que contratar um engenheiro arquiteto, aprovar a planta e fazer esse vai ter que fazer. E aí a única forma é cláusula contratual. No caso de uma taxa de água, que tinha um inquilino e a ODAI diz que esse imóvel, essa dívida de água, era do inquilino, não sobrecai no terreno? Não, porque conta de consumo é em nome do CPF, né? Tanto é que quando a gente faz o contrato de locação, uma das cláusulas que a gente sempre orienta a colocar é que o inquilino tem um prazo para transferir as contas de consumo para o nome dele, sob pena de ação de despejo, porque é descumprimento de cláusula contratual isso. Podemos seguir, gente? Aquisição de imóveis em leilão. Gente, não é porque tem o edital de leilão que está tudo bonitinho. Então, a gente orienta que se faça a análise de riscos, mesmo quando tem o edital de leilão. Às vezes, tem algum débito, vamos supor. Às vezes, o imóvel está indo a leilão por causa de um processo trabalhista. Verificou se tem dívida de IPTU, por exemplo? Você verificou se tem gente morando no imóvel? Se o imóvel está vazio ou não? A construção do imóvel aconteceu comigo. Um cliente adquiriu um imóvel em leilão, lá na cidade de Mogi das Cruzes. Ele pegou o auto de arrematação, registrou o imóvel no nome dele, estava tudo certo. Só que era um imóvel que estava bem deteriorado. Ele queria reformar para poder vender,
Ele não conseguiu reformar, porque a construção estava irregular. Não tinha um recuo de calçada. Tem que ter uma metragem, né, da calçada para a porta da casa lá. Esse recuo não foi observado. Não ia ser possível fazer a reforma. E o jeito é aguardar uma anistia para lá na frente ele regularizar. Por enquanto, ele não pôde regularizar. Você vê uma coisa super simples. Comprou um imóvel por um preço bom. Era um negócio interessante para ele. Teve o auto de arrematação, teve o registro, mas quando ele foi fazer a reforma, não deu. Mas aí ele tem que ter... Mas pode, mas aí o que ele tem que fazer? Tem que pagar a taxa de demolição, você tem que averbar a demolição também, vocês sabem disso, né? Então, você tem que averbar construção e também demolição. Aí, dependendo da situação, pode valer a pena ou não, mas é uma saída. Então, sempre que vocês estiverem negociando imóveis em leilão, contrate um profissional, sabe? Tem profissionais especializados em leilão. Eu não sou. E é bem complexo esse negócio de leilão aqui. Mas é um absurdo, né? E aí depois pode ser que dê problema. Bem por aí. Acontece mesmo. Porque tem gente que acredita que imóvel em leilão é um ótimo negócio. Nem sempre, né? Validade de procuração. Quando vocês estiverem diante de um vendedor que está outorgando uma procuração para alguém, verifiquem a validade dessa procuração. Se a procuração não foi revogada. Há pouco tempo foi noticiado uma quadrilha que utilizava a procuração e era tudo procuração falsa. Mas Limeira também acontece de tudo, né, gente? Meu Deus, acho que eu vou montar o escritório aqui, porque eu vou me dar bem. Vou me dar bem. Então, gente, não é porque tem uma procuração pública que está tudo certo. Tomem cuidado, verifiquem a validade dessa procuração, se não foi revogada, se o prazo... Porque, às vezes, a pessoa passou procuração por 1 ano. Aí está 1 ano e 1 mês. Não tem mais validade, né, gente? Selo de cartório, você vai falar ainda ou não? Porque o selo de cartório também está falsificando isso aí, não é? Eu consulto o selo de cartório. Eu consulto. O cara trouxe, é conhecido firma, tá? Aham. Você tem razão, é o certo. No dia não dá para conferir, tá? Tem que conferir no dia seguinte, não está validado no mesmo dia. Então, eu não ia falar sobre isso, mas é uma excelente observação mesmo. É uma excelente observação. Olha, não, o pessoal... Gente, ontem o meu pai... É de Limeira. Não, o pessoal, ontem o coitado do meu pai caiu em um golpe. Não era a ver com direito imobiliário, mas assim, gente, o pessoal tá demais. Meu pai ontem caiu num golpe, transferiu 1.180 para uma tal de Tamara. Aí ele me ligou, falou assim, depois que ele transferiu, ele me ligou. Então, já fiz o Pix para Tamara. Falei, pai, que Tamara? A Tamara! De Limeira. Aí eu falei, pai, mas quem é Tamara? A Tamara. Eu falei, pai, você está falando com a sua filha, a Simone. Isso mesmo. Estou falando com você mesmo que pediu para eu fazer um Pix para Tamara. Então, olha a inocência, né? Olha a inocência. Perdeu R$ 1.180. E assim, se as pessoas caem nesse tipo de golpe que já está meio batido, você imagina num golpe que vem de cartório, que vem com uma procuração pública, que vem com selo de cartório. As pessoas caem, gente. Não, o Papa fala, meu filho, assina aqui o contrato. Né? Assina o contrato. Você é Papa, a bênção, Papa, mas assina aqui, né? Cessão de direitos hereditários. Vocês sabem o que é isso aqui? Todo mundo está familiarizado? Então, vamos lá. Eu tenho uma herança. É cessão de herança. Então, os meus pais faleceram, eu tenho uma herança e eu estou precisando vender. Eu posso já vender? Posso. Eu faço uma cessão de direitos hereditários. Contudo, cuidado. Dentro do possível, conversem sempre com o advogado da área. Por quê? Não existe cessão de direitos hereditários por contrato particular. Tem que ser por escritura pública. E eu já vi
Cessão de direitos hereditários feito por contrato particular, quer dizer, não tem validade. Precisa verificar se o direito de preferência com outros herdeiros foi respeitado, se é um imóvel singular, se todos os herdeiros concordam, enfim, gente, porque não é tão simples a cessão de direitos hereditários. Na verdade, quem opera na área de inventários e tal, orienta que não se faça, porque depois a pessoa tem que fazer o inventário, vai ter que pagar o ITBI e o ITCMD, e as pessoas desconhecem isso. Então, assim, estão diante de uma cessão de direitos hereditários, verifiquem se essa cessão de direitos hereditários cumpriu todos os regramentos jurídicos, se não vai dar problema, de fato, transacionar aquele imóvel. Aí não vai ter jeito, vai ter que falar com o advogado. Herdeiro menor só com autorização judicial. Para você vender imóvel de herdeiro menor, só com autorização judicial. Aliás, não estava no script, mas aproveitando a sua pergunta, posso comprar um imóvel e colocar direto no nome do meu filho menor? Posso. Mas e se eu depois precisar vender? Só com autorização judicial. Só com autorização judicial. E tem um detalhe. Muitas vezes tem que pagar ITCMD e ITBI, porque o menor não tem como comprovar a renda. Não tem como comprovar. Já fazendo a doação? O que você vai ter que fazer? Você tem que constar na escritura que você doou o dinheiro para aquele menor adquirir o imóvel. Então, nesse caso, você tem que pagar o ITCMD e o ITBI. Ou então você coloca o imóvel no seu nome e depois você doa para o seu filho. Mas no segundo plano não pode fazer junto? Não, aí no segundo plano. Mas tem... É menor. Então, você pode doar. Ou para vender só com autorização judicial. E aí a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Que nem teve Covid, né? Teve tanta coisa aí, gente. Aí precisou vender o imóvel só com autorização judicial. Então, nem sempre é interessante colocar o imóvel direto no nome do filho menor. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Vamos supor, você colocou no nome dele, ele era menor. Agora ele é maior de idade. Beleza. Mas se ele ainda... exato, ele vai ter que assinar. Ele briga com o pai, não assina. Tem de tudo um pouco, né, gente? Tem. E é uma coisa que a minha mãe fala. Eu conheço minhas filhas, mas eu não sei com quem elas vão casar. Não é? Exatamente. Uhum. Então. A turma sai juntando, tal, e vai, amante e tal, ainda vai assinando qualquer coisa. Rapaz, ficou sem nada, perdeu tudo. E acontece mesmo, gente. E acontece, infelizmente. Foi melhor, pelo menos não deu brigadeirão. Vamos lá. Imóveis em loteamento. Sempre verificar se o loteamento já tem a matrícula individualizada, porque às vezes não tem, aí vai ter um custo para lotear. Verificar, gente, eu estou com um cliente que ele comprou em um loteamento e a obra está embargada, ele não consegue instalar o poste de luz no terreno que ele comprou. E é ele mesmo. Então, ele não consegue instalar o poste de luz, porque a prefeitura embargou, é loteamento irregular, e a obra já estava bem avançada. Gente, ele já tinha gasto em torno de R$300 mil na obra, além do que ele pagou no terreno, né? E aí ele estava puxando o gatinho mesmo, né? Puxando a energia do vizinho. Mas ele foi pedir o poste para ele e não conseguiu. Aí, bom, o loteamento contratou uns advogados lá e estão tentando regularizar. Enfim, então, cuidado com imóveis em loteamento também. Venda de imóvel locado. Verificar se o inquilino vai ter que ficar no imóvel até o final da locação ou não. Às vezes, pode ser que o contrato de locação tenha cláusula de vigência
esteja averbado na matrícula do imóvel e tenha um prazo determinado. E aí, quem comprar vai ter que respeitar o final do contrato de locação. Vocês sabem como isso funciona? Então, é assim, quando o contrato de locação tem um prazo determinado, tem a cláusula de vigência. O que é a cláusula de vigência? É uma cláusula que fala que, se o imóvel for vendido, o inquilino vai ter o direito de permanecer no imóvel até o final da locação. Então, cláusula de vigência é diferente de prazo, de prazo contratual. Tá? Isso, exatamente. Mas vamos supor que o direito de preferência foi exercido, tudo. Ele não quis, né, vendeu para um terceiro. Só que ele tem o direito de continuar no imóvel até o final. E vamos supor que faltam ainda 24 meses. Você já imaginou? Eu comprei um imóvel que eu não vou poder usufruir. Então, sempre verifique, né? Primeiro, se o direito de preferência, lógico, se o direito de preferência foi observado, e se a notificação seguiu as regras impostas pela legislação, porque tem gente que faz notificação de direito de preferência tudo errado, só fala assim, você quer comprar? Não. Né? Mas não coloca o valor, não coloca a forma que aceita o pagamento. E detalhe, né, gente? Vamos supor, eu estou vendendo um imóvel por 1,5 milhão, um exemplo. Ofereço para o meu inquilino 1,5 milhão. Não, aí eu até coloco que eu aceito consórcio, que eu aceito financiamento, porque a gente é obrigado, né, a colocar se aceita consórcio, financiamento, se é à vista, se aceita permuta de bem móvel, imóvel, enfim. Aí, vamos supor, eu ofereci por 1,5 milhão, fiz a notificação tudo certinha lá, coloquei os documentos para ele analisar, enfim, fiz tudo certinho. Aí, eu não consegui vender por 1,5 milhão. Está difícil vender no mercado por 1,5 milhão. Aí, apareceu uma pessoa e falou, olha, 1,5 milhão eu não tenho, mas eu compro por 1.300, por exemplo. Eu sou obrigada, é uma nova proposta, eu sou obrigada a voltar para o meu inquilino e falar 1,3 milhão. Você consegue? Se eu vender direto por 1,3 milhão, se eu ofereci para ele por 1,5 milhão, vendi por 1.3 milhão para outra pessoa, ele pode ou adjudicar por 1,3 milhão, se ele não tiver o dinheiro, ele pode entrar com ação de reparação de danos. Tá, mas o prazo da locação, doutor, o prazo legal é 36 meses. Né? Não, na verdade, não. Na verdade, a legislação ela não impõe um prazo mínimo ou um prazo máximo para a locação, a não ser a locação por temporada, que tem que ser 90 dias, né? E 90 dias não é igual a 3 meses. Né? Então, tirando a locação de temporada, que a lei impõe 90 dias, tanto a locação comercial quanto a residencial não tem um prazo mínimo ou um prazo máximo. O que tem são os efeitos. Então, tem a questão da denúncia cheia, denúncia vazia, tem a questão, por exemplo, se você faz um contrato inferior a 30 meses, por exemplo, você fez um prazo de 12 meses, ele se renova automaticamente. Se você fez um prazo de 30 meses, ele é rescindido automaticamente quando completa 30 meses. Então, tem os efeitos jurídicos, a depender do prazo de locação que você escolher. Mas não é imperativo legal que a locação residencial tem que ser 30 meses e a comercial 60 meses. Não. Não. Vamos lá, gente. Ficou claro para vocês? Então, está vendendo um imóvel locado? Verifica. O direito de preferência foi observado? E assim, às vezes até foi observado, mas foi feito de forma errada. Corre o risco da pessoa questionar depois? Então, às vezes, é melhor refazer, sabe, o direito de preferência. Mas ele, se for vendido nesse passados 6 meses, e ele não quiser cumprir todo o acordo, como é que faz? Não entendi. Se foi vendido o imóvel, se ele quiser... Não, porque ele está falando do locador, do inquilino continuar no imóvel, né? É isso que você está falando, né? Não, geralmente tem 15 dias para decidir se vai comprar ou não. É isso que você quer perguntar? Não, 30 dias. O prazo de lei é 30 dias. Ele tem 30 dias para responder, ou, se ele ficar silente, o silêncio dele é entendido como recusa. Se o inquilino 1,5 milhão e o inquilino não quis, ele vendeu a 1 milhão. Nós anulamos a venda. Então, e tem mais.
Às vezes a pessoa coloca na escritura um valor menor para pagar menos imposto, se ferrou. Porque aí, vamos supor... Exatamente. Aí, vamos supor, ofereceu para mim por 1,5 milhão, aí na escritura vendeu para outro, aí na escritura constou, sei lá, 1 milhão. Eu posso ir lá e adjudicar por 1 milhão. Então, 90%, 80% das negociações... Em Limeira, né? Porque quem paga, às vezes, em dinheiro, por mais que tenha esse risco aí da receita... Né? Quem paga em dinheiro, saca a mala, sacolinha do dinheiro do bolso, Acontece. Posso parceria com você? Vamos abrir o escritório? Vamos. Fechou. Fechou. Ó, fechou, gente. Vamos lá. Você já anotou meu contato aqui? Gente, por falar em contato, depois eu disponibilizo o material da apresentação para vocês, tá? Podem ou me mandar e-mail ou WhatsApp, eu disponibilizo para vocês, e o que vocês precisarem também, estou à disposição. Vamos lá. Alteração de Estado Civil. A gente já até brincou aqui, falou da Gretchen e do Fábio Júnior, né? Toda alteração de Estado Civil tem que constar. Por quê? Porque, dependendo do regime de bens, o cônjuge tem que assinar, né? Porque pode ser entendido como lapidação de patrimônio, enfim. Ela mandava? Não, né, gente? Vamos lá, gente. Então. Gente, aqui, essa questão aqui a gente já falou, né? Da declaração de não convivência em união estável, venda de imóvel por pessoa jurídica. É lógico, não é só tirar as certidões. Tirar as certidões, sim, sempre. Mas verifiquem sempre o contrato social para entender quem que pode assinar a venda. Às vezes, o sócio pode assinar sozinho, às vezes precisa da assinatura de todos os sócios, e aí, às vezes, o sócio às vezes nem faz por mal, às vezes ele nem ele sabe que tem essa cláusula lá no contrato social. Aí ele assina sozinho a venda, mas lá na frente essa venda pode ser questionada porque precisava da assinatura de todos os sócios. Então, verificar o contrato social é sempre importante, tá, gente? Vendedor divorciado. Precisa verificar, né, se o divórcio já foi averbado, se não tem que averbar. E não é só isso. Às vezes, a parte faz o divórcio, mas não faz a partilha de bens. Pode acontecer isso. Homologa o divórcio e a partilha de bens deixa para discutir em um outro momento. Aí, nesse caso, não tem jeito. A outra parte vai ter que assinar, né? E aí teve um cliente meu que falou assim, não, doutora, com ela eu não falo, eu não dou 1 centavo para ela, e está tudo certo, deixa que eu me entendo com ela. Eu falei, mas você não vai conversar com ela? Como é que você vai se entender? Como é que você vai se entender com ela? E aí eu tive que convencê-lo que juridicamente não tinha jeito, né? Mas o homem ficou bravo. O homem ficou bravo. Escritura providenciada e registro na matrícula do imóvel também, mas sem a devida análise de riscos. Isso aqui eu me deparei com uma situação assim. O meu cliente precisou pagar uma dívida para não perder o imóvel. A dívida era expressiva, mas o imóvel valia mais, e aí, para ele não perder o imóvel, ele acabou tendo um prejuízo e pagar a dívida. Ele fez a escritura, fez o registro da escritura na matrícula do imóvel, mas ele não fez a análise de riscos. E aí depois apareceu uma penhora em cima do imóvel. Então, olha o risco. A pessoa achou que estava garantida. Eu tenho a escritura, eu tenho a matrícula no meu nome, estou garantido. Não. Ele não fez a análise de riscos, corria, sim, o risco. Ele não era o terceiro de boa-fé, certo? Ele não conseguia provar a boa-fé objetiva. De fato, ele não tinha diligenciado, ele não tinha feito a análise de riscos. E, para ele não perder o imóvel, ele acabou fazendo um acordo e pagou uma dívida que não era dele. Agora, você imagina se a dívida a pessoa não consegue pagar? Você imagina se é uma dívida realmente até superior que o valor do imóvel? Então, olha a importância da análise de riscos, né? Baixa de cédula de crédito imobiliário, isso que eu acho que vocês veem com muita frequência, né? Um financiamento com a Caixa Econômica ou com qualquer outro banco. É possível vender mesmo com financiamento pendente?
Mas aí você tem que ir lá, tem que pagar a Caixa Econômica, aí você tem que dar, ou a Caixa Econômica ou outro banco, enfim. Aí você tem que dar baixa na cédula de crédito imobiliário, enfim. Isso aqui é tranquilo para vocês, né? Regularização imobiliária pendente. Verificar. Às vezes, é preciso fazer uma usucapião, às vezes é preciso fazer um divórcio, um inventário. Os herdeiros querem vender um imóvel, mas não fizeram um inventário. Faz um inventário, coloca o imóvel à venda, porque cessão de direitos hereditários eu não recomendo. É possível, mas particularmente não recomendo. Um divórcio. O casal quer vender... por exemplo, fez o divórcio, mas não fez a partilha, né? Então, sempre verificar o que é possível fazer. Às vezes, uma adjudicação compulsória, às vezes, um usucapião. Então, às vezes, a pessoa quer vender... Por exemplo, se ela vender, ela vende um imóvel por 500 mil, um exemplo. E, para regularizar, ela gasta bem menos do que o lucro que ela vai ter com a venda após a regularização. Vocês conseguiram entender? Então, às vezes, compensa regularizar para poder vender. E qual forma de regularização? Existem várias. Pode ser usucapião, pode ser adjudicação compulsória, pode ser inventário, pode ser divórcio, pode ser apenas uma verbação que está pendente, pode ser uma baixa de hipoteca, enfim, pode ser um monte de coisa. Se no caso de passou a escritura, fez o trâmite normal, e aparece um filho da parte Bastardo. Aí ele vai ter que entrar com a ação de reconhecimento, ele tem direito, só que aí, veja bem, ele vai ter que entrar com a ação de reconhecimento de paternidade, vai ter que comprovar que é filho, e aí ele vai poder pleitear a parte dele. Se o inventário estiver tramitando, reserva a parte dele. Se não, se o inventário já finalizou, se já vendeu, enfim, aí precisa entender se ele vai poder pleitear direitos pretéritos. de venderam, né? Não de quem comprou. Não, aí quem vender, mas quem vendeu também não sabia. Né? Olha só, às vezes é um filho que ninguém sabia que existia, os irmãos não sabiam da existência. Acontece. Então, pode ser que deixaram o cara de fora. Existe. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, o Paulinho do... aquele conjunto lá... Gente... que cantava linda, só você, Roupa Nova. Olha, até show aqui a gente dá. O Paulinho do Roupa Nova morreu, né? O vocalista lá. Ele morreu em Limeira. Ele vivia em união estável há muitos anos, gente, há muitos anos. Os filhos fizeram o inventário e deixaram a mulher de fora. Ela teve que entrar com a ação de reconhecimento, de união estável. E, poxa, todo mundo sabia. Era um relacionamento assim, de muitos anos, e era de muitos anos. Não era uma coisa recente, sabe? Então, tem gente que age de má fé? Tem. Mas, olha, essa situação, se os próprios herdeiros não sabiam, estava todo mundo de boa fé, né? E veja bem, o reconhecimento da paternidade vai ser posterior, né? Nesse caso aí teria que fazer um estudo mais aprofundado, viu? Só o filho sabia que o pai era... E às vezes nem o filho sabia. Às vezes a mãe conta no leito de morte, você é filha né? Não teve um caso assim do Pelé? Acho que até teve, né? Acho que até teve. Não, mas teve um outro, né? Que a mãe falou quando estava morrendo. No final agora apareceu. Exatamente. Tem. Bom, essa questão da regularização, então, ficou clara para vocês, né? Se tem uma regularização pendente. Venda de imóvel obtido através de doação. A doação também tem regras jurídicas. A pessoa, se tiver herdeiros necessários, pode doar até 50% do patrimônio, se não é considerado uma doação inoficiosa. Então, às vezes, a gente precisa verificar se a doação foi feita dentro do regramento jurídico ou se essa doação pode ser questionada juridicamente também. Direito real de habitação, que é o... Alguém tinha me falado sobre isso? Da viúva?
Alguém? Foi você, né? Então, o que é o direito real de habitação? Independente do regime de bens adotado pelo casal, o cônjuge sobrevivente, pode ser o homem ou a mulher, enfim, tem o direito de continuar morando no imóvel até morrer. Não existe um prazo legal. É 1 ano, 2 anos. Enquanto a pessoa for viva, ela tem o direito de continuar morando no imóvel que era do casal, desde que esse casal não tenha outro imóvel residencial a ser inventariado, né? Então, é sempre importante verificar se existe esse direito real de habitação, se está registrado na matrícula, se está averbada na matrícula do imóvel, enfim, porque senão você não vai conseguir vender. Para ter o direito, teria que estar averbado na matrícula? Então, a gente orienta que se averbe, mas nem sempre tem a averbação. Aí você tem que verificar no inventário, se no inventário foi requerido o direito real de habitação. Extinção de condomínio. Quando nós temos uma copropriedade de condôminos, né, nós temos um condomínio de coproprietários. Aí vamos supor, você tem 10 coproprietários, 9 querem vender e 1 não. Esse único 1 pode ingressar com uma ação de extinção de condomínio. Não precisa ser maioria. Os 9 é maioria, né? Então, os 9 podem vender porque esse 1, né, tem uma participação pequena, não interessa. Se 1 só não quiser vender, a saída jurídica é a extinção de condomínio. Não é o melhor caminho, porque se não houver um entendimento ali entre as partes, o imóvel vai para leilão e a gente sabe que no leilão todo mundo perde, né? Só que às vezes é uma briga de família feia, sabe? Às vezes o herdeiro não está nem aí, ele prefere perder a fazer acordo. Às vezes, né, tem umas histórias de família aí complicadas. A gente está chegando no final, tá, gente? Vício oculto. É oculto, né? Então, às vezes, tem problemas que realmente não são identificados na hora da venda. E aí, o que você faz? A única coisa que você pode fazer é pedir uma reparação de danos, né? Exato. Cancelamento de usufruto também a gente já falou. Ui! Olha! Olha! Desculpa. Voltando no item que você passou aí, na hora que você falou daquela medição pelo drone, nas minhas escrituras eu coloco a cláusula ad corpus. Isso tem a validade para esse fim? Então, não para esse fim. Porque a ad corpus significa que você está comprando um imóvel. Exato, mas se a prefeitura cobrar o IPTU, essa cláusula não vai ter validade. Você entendeu? Porque o que a gente estava discutindo aqui é a questão de cobrança retroativa de IPTU. Você conseguiu entender? Vamos lá, gente. Cancelamento de usufruto a gente também já falou, né? A importância dos contratos imobiliários, a gente também já falou aqui, né? Contrato, gente, o que acontece? A escritura é que vai fazer com que a propriedade seja transferida, certo? Porém, se tiver alguma questão a ser discutida, muitas vezes o que vai esclarecer é o contrato. Porque a escritura não consta todas as especificidades da negociação. O que vai contemplar as especificidades da negociação é o contrato. Então, é sempre muito importante fazer contrato. Já teve cliente que falou assim para mim, mas eu vou pagar à vista. Então, como eu vou pagar à vista, eu já vou fazer direto a escritura. Mas, e se tiver uma verbação pendente? Enfim, a questão da declaração da união estável, sei lá, alguma situação que não esteja contemplada na escritura, né? Eu oriento a sempre fazer o contrato. Não é para ganhar honorário, gente, é para levar segurança às partes, né? Desculpa. Eu comentei que você pode, inclusive, citar o contrato na escritura. Pode. E é isso, gente. Obrigada.